O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. Estaqueado, de Alcides Maia, voz Iba Mendes. Espertando as brasas ao borralho, entre churrasco e mate, narrava Florentino aos companheiros um dos últimos lances dos seus amores, quando os cães de ronda à noite romperam a ladrar furiosamente. De golpes, ariscos, os três homens ergueram-se e, trocando olhares interrogativos, no sobressalto que à época de guerra sem tréguas provocaram os rumores da estrada, saíram cautos ao terreiro. Seguido pelo João Crioulo, que, enfarejando o perigo, lhe não abandonava a sombra, limitou-se o capataz a perscrutar a treva nos arredores, mas o índio Afonso, lutador amestrado nas guerrilhas farrapas, quis mostrar aos outros como se procedia antigamente e, afastando-se, deitou-se na macega e colocou o ouvido à terra. Durante um minuto, compassado, bateu contra o solo duro o coração de Guasca. Nenhum longínquo repercusso indicava tropel do exército em marcha, e como os quero-queros adormecidos não anunciassem gente, concluiu o gaúcho, levantando-se, não se tratar de forças. Incapaz por anciania de bater-se, e despeitado ante uma revolução de que o alheava a idade, ao antigo farroupilha aprouve negar qualquer aproximação de colunas e simulou desdém pelo receio dos outros. Cavalhada nenhuma, comentou reunindo-se-lhes, que tropa haveira de ser? Pela certa, esses diachos estão vendo alguma coisa lá em riba, é da lua. E os seus olhares subiram, fixaram-se na altura, onde, como uma adaga alfanjada, o crescente, por entre nuvens ensanguentado, surgia. Os cães, no entanto, não houve chamá-los. Toda a noite investiram a campanha, furiosos, na sua contínua ronda selvagem. Danados! Invectivou-os Florentino, com simpatia de retorno ao fogão. Boa raça! Estes são para os que vier, enxergam no escuro e morrem ao lado do dono. Também não se pede outra coisa, que eles é que nos põem no rastro das carniças. Se desta feita não engoram, foi o comentário sarcástico do índio, e a sua cólera arrebentou contra o modo de se guerrear hoje em dia. Não se respeitava ninguém, e era só roubo e mais roubo, degola e mais degola. Antigamente não, em combate ninguém tinha pena, quem podia matar, matava. Mas depois, no acampamento, os prisioneiros eram tratados que nem irmãos, que irmãos nós somos. Lembre-se, amigos, de que lhe contei de quando peguemos aquele bombeiro de Chico Pedro. O homem tinha vindo pela calada, em ter a nossa guarda avançada. Degolou-se, que esperança! Ameaçado de morrer ali assim, não disse nada, nem abriu a boca, e ia ser fuzilado sem testavilhar, quando o general se meteu no meio, que um gaúcho guapo disse, só se mata no campo e de arma na mão, pois era por este conseguinte nos meus tempos, e não se saqueava. Hoje em dia, há araganos. E no galpão deserto, longamente ressoou a linda romanceria heróica da campanha antiga. Na manhã seguinte, verificou-se a suspeita da véspera. Numerosos contingentes militares acampavam além do Salso. Aos habitantes da estância impressionou-os primeiro, no horizonte, o negrume dos corvos, acompanhando os exércitos na expectativa do dia seguinte das batalhas, e cevados nos cadáveres que a pressa das guerrilhas insepultos espalha no pampa. Depois o gado a correr em alvoroço ao fundo do campo, e, afinal, signo infalível, 2 ou 3 cavalos feridos, que, longe de querenças, e não desejando talvez morrer no abandono de estranhas terras,
seguiam à distância os regimentos onde os companheiros estavam. Mais tarde, um grande pontilhamento de fogões em linhas múltiplas, anunciando o bivac, e ao outro dia, uma vasta e renhida batalha próxima. De posto em posto, breve, circulou pelos fogões a nova do reencontro. Fora completamente batida a coluna rebelde e dali à fronteira, numa extensão de 4 a 5 léguas, a cavalaria vitoriosa perseguira a ponta de lança os vencidos. Voltando à tarde de percorrer a estância, trouxe o João Crioulo a nova de uma carniça no Cerro dos Paus a pique, em frente à planície onde se peleara o último entrevero. Descobrira a volta pelo revoar dos corvos e não tivera tempo de acorear reis morta. Na madrugada seguinte, saindo a rodeio, Florentino, em trânsito por aquele rincão, convidou o índio para uma chegada ao cerro. Alcançaram-no com o sol ainda baixo no horizonte. Soprava uma aragem fresca, o gado tranquilo espalhava-se nos pastiçais rociados, e dos ramos rebrilhantes de aljofa, pássaros perto dos ninhos chilreavam despertos à luz tíbia. Dentre as ervas e espaços, perdizes voavam assustadas. Havia sobre superfícies mansas de água adejos lentos de garças brancas, e avestruzes aos bandos iniciavam pelas várzeas e coxilhas o seu giro vagabundo, arrepiando a plumagem cor de cinza, distendendo as asas mangras. Como sempre, à vista de ginetes quero-queros, cantavam em rebate e longamente repercutia por vezes nas campinas o mugir da tourada, ou alegres à aurora que raiara, ecoavam amorosos nitridos de pastores conclamando a eguada. Todo o campo rórido fugia, e de outros revérberos diamantinos tocavam-se a perder de vista as espadanas oblíquas do sol nascente, os musgos, as relvas, as macegas, as folhas altas do arvoredo, as próprias rugosidades pétreas escalavradas, verde-longas de líquen, venadas de era com insetos indecisos em aturdido voejo, evitando arestas sobre os verdes revestimentos caprichosos e regulares das paredes ásperas. Borboletas, abelhas e colibris, passarinhos, dourados escaravelhos, voláteis formas multicores, agitavam-se, esvoaçavam sobre galhos, rochas, plantas, enquanto nos primeiros surtos da manhã, voluptuosos de espreguiçamento ao espalmar das asas, carunchos sucavam fortes o ar em transvoo tardos, e havia para as nuvens vibrantes ascensões de guias, e principiava nas flores do campo a colheita do mel para as colmeias. Puro anilava-se o céu, toda a campanha verdejava suavemente. No tronco, observando as pontas de gados que marchavam rumo do rodeio, os dois gaúchos rejubilavam ante a criação nova. Fora-se o inverno, Flora renascera, e a alma rude dos campeiros agradava o espetáculo da torneirada trotando ao lado das vacas, ou dos potrilhos retouçando sob um raio bom de sol, e, certo, o prazer que sentiu aumentava-o à memória dos últimos massacres, de pá com a esperança do fim da guerra. Derrotados, extraviavam-se agora os revolucionários pelas verdes e encruzilhadas da linha, oxalá não volvessem. No íntimo, espicicava-lhes ainda o orgulho à neutralidade que lhes fora imposta, a um pelo seu posto de capataz, obrigando-o a agradar a ambos os partidos, pelos anos ao outro. Mas a luta cessara e com os prejuízos, aliás de pouca monta, ia-se também o constrangimento que os dominava de estarem a matear nos fogões, conversando, enquanto nas coxilhas, desfraldadas, as bandeiras convocavam a pugna. Seria aquela última carniça deixada na estância pela Revolução? Quem sabia? Dissolvidas as tropas, formavam-se malocas de bandoleiros e mais do que nunca se impunha a vigilância do campo. Tinham de dormir de freio na macega por muito tempo, acentuou Florentino. Acabar a guerra dos políticos e a principiar a guerra dos ladrões. Que esta reis morta aí nos pau a pique, eu lhe juro, tchê, é obra no mais dessa plébia de Salso.
Vivem sem trabalho e serviram-se do combate para que se pense terem sido soldados, foram eles, ainda um dia. Mas aproximavam-se e, galgando o cerro, aos olhos pávidos dos gaúchos, um painel trágico recortou-se de surpresa. 4 estacas ensanguentadas erguiam-se palmos acima do chão, e entre elas, ainda preso a 2 pelos atrelhos, que um maneador ligava aos tocos cravados no solo, um cadáver jazia resupino, entregue aos abutres, carcaça à mostra, órbitas vazias, ventre rasgado, restos de carne insane sobre os ossos nus. Um fétido insuportável exalava-se do corpo em decomposição. Fugitivo diante dos homens, corvos olhavam de longe, gulosos, o arcabouço pútrido. Era aquela a carniça, defrontavam evidentemente um prisioneiro de guerra. Haviam-no deixado ali por vingança decerto, após a batalha, e ali agonizara muitas horas bem esticado, cabeça caída para trás, rosto congestionado, olhos desesperadamente voltados para o firmamento. Vira talvez baixado o azul o primeiro urubu esfaimado, sentindo no peito e nos olhos a dor terebante das primeiras bicadas. Quem a vítima? Quem os assassinos? Ante o mistério do crime, de improviso descoberto na sinistra molduragem daquele estaqueamento, sombrios e perplexos por algum tempo, quedaram os gaúchos. Porém o silêncio interrompeu o índio Afonso, entre agoniados e raivosos. Bandidos! Estendera reteso a cólera, o braço, eram-lhe ascuas vivas as pupilas, e da cima isolada e pedregulhenta do cerro, o seu gesto de maldição recortou-se enérgico e austero sobre a amplitude melancólica dos campos. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.